Boa noite. Estava conversando aqui com o Cabral, porque ele, na hora de ler a lição, trocou desânimo por abismo. E aí ele leu assim: quando te encontrares à beira do abismo, acelere o passo. Eu falei, meu Deus. E não é, né? Quando estiver à beira do desânimo, não para não, vai para frente, viu? Pelo amor de Deus, já imaginou? Isso aí é o nosso, o automático, né? Mecanicamente, à beira você já acha que é abismo. E isso explica muita coisa da nossa vida automática, que a gente pensa no automático, né? Quantas situações a gente olha e já tira uma série de conclusões sem investigar, sem perceber, né? Né? Às vezes a gente olha para a cara de uma pessoa e já acha que sabe tudo, né? E às vezes não é nada daquilo. Então, enfim, né? A gente vai tirando conclusões precipitadas das coisas. E por quê? Porque nós somos livres. E a nossa dimensão de liberdade mais agigantada é a liberdade do pensamento. Então, hoje, nesse domingo, nós estamos reiniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, que nós paramos na véspera do Natal, o ano passado, e eu falei que a gente retomaria esse ano. Então, domingo passado ainda fizemos uma lição do Evangelho, hoje a gente está retomando o capítulo do Livro dos Espíritos, que nós vamos prosseguir a partir de agora. Então, quem está chegando agora e quiser saber onde a gente está, nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Lei de Liberdade. Então, quem tem o Livro dos Espíritos em casa, quiser dar uma lidinha toda semana nesse capítulo, nós estamos falando disso, de lei de liberdade. A gente tinha introduzido esse capítulo já o ano passado, em julho, e eu vou retomar algumas coisas. A ideia de liberdade, a ideia mais vulgar, mais banal de liberdade é a possibilidade de fazer-se tudo o que se quer. E, na realidade, nós sabemos que não é bem assim, né? Nós temos, inclusive, limitações físicas. Como humanos, não somos pássaros, a gente pode até querer voar, mas a gente não tem asa para voar, né? A gente está limitado a uma série de situações físicas, orgânicas, da nossa organização fisiológica e assim por diante. Então, quando se fala de liberdade, é a liberdade absoluta, na verdade, total, dentro do quadro existencial em que cada um de nós singularmente se encontra. Então, alguém, por exemplo, que tenha nascido cego, ele está dentro de uma liberdade total na condição dele de um indivíduo cego, mas dentro daquela condição o que lhe sobra é total. Ou seja, essa singularidade tem sempre que ser levada em conta. Alguém poderá dizer, eu queria, ter um iate, parar de trabalhar, ir para a Europa, ter uma vida. Se você tiver uma fortuna, um dinheiro, você herdou isso, nasceu nessas condições, você é livre para fazer isso. Quer dizer, cada um de nós está dentro de um quadro de singularidade existencial que lhe permite essa ou aquela escolha, essa ou aquela opção. Portanto, cada um de nós tem liberdades específicas dentro de um plano de individualidade no mundo, mas sempre essa liberdade é uma liberdade radical nos limites de nossa condição particular. Então, vamos imaginar que uma criança, por exemplo, ao nascer, ela não tem liberdade de caminhar, porque isso ainda não faz parte da experiência existencial dela. Uma vez já caminha, aí ela pode, né? Caminha e começa aí aonde, né, dá na cabeça. Vai para aqui, vai para lá, a gente precisa segurar a criança, né? Porque ela quer experimentar essa liberdade de possibilidades.
quando a gente começa a ficar idoso, doente, etc., ou vitimado por uma doença, assim por diante, a gente começa a ter limitações físicas. Então, uma pessoa paralisada por uma doença ou pela idade, etc., já não pode caminhar mais, está lá na cadeira de rodas, etc., mas vai ter alguma liberdade dentro daquela cadeira de rodas também. E eu posso chegar até, inclusive, a um quarto de hospital em que eu estou totalmente paralisado, com aparelhos e tal, mas se eu ainda tiver algum tipo de lucidez e possibilidade de comunicação, pode-se chegar aí um atendente de enfermagem, um enfermeiro, um técnico, né, e dizer assim, olha, você quer a janela aberta ou fechada? E eu sou livre para escolher se eu quero a janela aberta ou fechada, né? Ou a cama um pouco mais inclinada ou mais rebaixada, quer dizer, nesse pouco espaço que me sobra de possibilidades existenciais fisiológicas, eu ainda tenho radicalmente uma liberdade de, dentro daquele pequeno limite, escolher algumas coisas. E eu sou, naturalmente, responsável por essas escolhas que, naturalmente, dependem de mim. E por isso que, na doutrina espírita, há um ponto de convergência entre a teoria espírita, enquanto aquela que devolve para a nossa mão, que devolve para a gente a responsabilidade sobre a nossa própria existência, e alguns princípios da filosofia existencial, particularmente das ideias do pensador alemão Heidegger. Então vamos tentar fazer essa ponte e compreender qual é a visão espírita sobre a liberdade. Então, para começar, originalmente, eu estou fazendo uma revisão para a gente poder retomar a partir de agora. Originalmente, segundo a informação dos espíritos, nós somos essência espiritual, individualidade, criada simples e ignorante, em algum momento, no tempo, no espaço, no passado, né? E fomos criados todos em condições de absoluta igualdade, porque não fosse assim, Deus, a inteligência criadora do universo, etc., né, não seria justo, bom, todo amor, toda bondade, toda misericórdia, toda compaixão. Então somos criados todos iguais, numa dimensão de tempo que a nossa inteligência ainda não compreende. Os espíritos dizem, olha, vossa linguagem e vossa inteligência ainda não são capazes de fazer com que entendais, né, essas coisas, todas essas coisas. Então vamos parar por aí. Nós somos criados, fomos lá no passado, em algum mundo, ou aqui mesmo, simples, ignorantes, em condições exatamente iguais. Então o espírito André foi criado exatamente igualzinho, sem tirar nem pôr do espírito Cabral, do espírito Maria, do espírito Antônio, tudo igual. Não existe, no ponto de partida, nenhuma diferença entre nós. É tudo como se fosse assim, saídos de uma linha de produção, despertos na condição de espírito. E qual é a principal característica da condição de espírito? A liberdade. Porque na condição instintiva ou animal, não há liberdade. Então, o animal não tem liberdade. Isso que a gente vê romântica e poeticamente, o leão, ele é livre na selva, que beleza, o animal é livre. Não, o animal não é livre. O animal não tem escolha, né? Se tivesse escolha, nós poderíamos topar aí com um leão vegetariano, por exemplo. Cansei de carne, estou optando por alfa. Não, ele está condenado a comer carne. E se não tiver carne, ele morre, porque ele come carne, o leão. Ele está preso a essa contingência, né, da condição de leão. Um pássaro não pode se negar a voar, porque ele está aprisionado à sua condição de pássaro. O Heidegger diria, a sua passaridade, né? O leão, a sua leonidade, né? Os objetos que são produtos da técnica, a sua condição. Então, isso aqui é livro, e ele não tem escolha a não ser livro. Isso é rosa, e ela não tem escolha. Eu queria ser um lírio e não uma rosa. Não, ela está aprisionada, condenada à condição de rosa. Bom, o homem não. O homem, o espírito,
Porque o que é o homem? O espírito encarnado, a principal característica do espírito é a liberdade. A liberdade, pode-se dizer, ela inclusive é condício sine qua non para o alvorecer da inteligência. Nós poderíamos dizer, não, a liberdade é fruto da inteligência. Não, a inteligência é que é produto da liberdade. Porque sendo livre, ou seja, todos a partir dessa evolução anímica, despertando na condição de espírito, começam então, no exercício da liberdade, fazer escolhas que vão, através das sucessivas encarnações, singularizando o espírito. Então, Deus não fez o André, o João e o Antônio como eu sou o André. Isso que vos fala é uma construção minha. Eu sou o resultado das escolhas que eu fiz através da liberdade que a minha condição de espírito me possibilitou. Então, se eu gosto do que sou ou não gosto do que sou, o responsável por aquilo que sou eu. Por quê? Porque esse que está aqui é a síntese de séculos, de milênios, de experiências produzidas a partir do exercício da escolha dentro de um princípio de liberdade. Então, somos absolutamente livres. E isso é extremamente desconfortável. Por quê? Porque há uma tendência no homem a culpar algo fora de si pelas suas próprias tragédias, pelos seus próprios dramas. Então, eu estou assim porque eu estou no meu inferno astral. Então, olha que delícia. Eu acho que uma estrela lá, em algum lugar, uma constelação, um corpo celeste, é capaz de determinar coisas na minha vida. Isso é uma delícia, porque se eu acreditar nisso, eu me sinto totalmente isento de culpa sobre a minha própria vida, porque já que são os astros, eu não tenho responsabilidade nenhuma, inclusive posso xingar os astros, odiar os astros, eu posso inclusive achar que Deus, se existe, é injusto, é um sacana, porque está fazendo um monte de coisa feia comigo e errado, e eu fico com raiva de Deus e eu me rebelo. Então é muito desconfortável imaginar que a nossa vida pertence às nossas próprias escolhas. E, portanto, se nós somos o resultado de nossa liberdade, de nossas escolhas, nós também somos aqueles únicos capazes de subtrair-nos a nós próprios da condição em que nós estamos. Mas nós estamos sozinhos nisso? Não. Por quê? Porque, naturalmente, nós não somos eremitas. Nós não vivemos na solidão de um deserto, etc. e tal. Então, nós somos seres singulares que construímos a nós mesmos e que convivemos num mundo que aí está. E esse mundo é formado por objetos, por utensílios, por coisas e por outros próximos a nós, muito parecidos conosco. E nessa malha, nessa rede, como disse o poeta João Cabral, nós somos como aquele galo, que pega o canto de um galo, o outro canto de um galo, e um galo pegando outro canto de um outro galo, que canta um outro galo, esses cantos de sucessivos galos, vai dizer o poeta, tecem amanhã. Ou seja, a nossa vida é a equação entre a nossa singularidade e essa malha, essa rede de experiências com os outros. Então, nós somos seres lançados em liberdade, criados aí no mundo, e junto com outros seres também lançados em liberdade, numa grande malha, num entrecruzamento, em que vamos evoluindo, crescendo, progredindo juntos. Nem o singular elimina o fator social, mas também o fator todo, o social, o conjunto, etc., não determinam as nossas escolhas pessoais, porque eu posso, pessoalmente, contrariar o mundo, se eu quiser. Se a gente pensar, Galileu, diante do tribunal da Inquisição,
Ele era um homem pensante dentro de um mundo, inserido num mundo, pertencendo a um mundo, sendo parte de um mundo extremamente ignorante, que não tinha nem noção do alcance de suas ideias. E o pensador Albert Camus, num livro interessante chamado Mito de Sísifo, diz que quando diante do tribunal, né, perguntaram para o Galileu, olha, é a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Galileu, que sabia que a Terra girava em torno do Sol, não teve dúvida, disse, imagine, é o Sol que gira em torno da Terra. E escapou da fogueira. E o Albert Camus vai dizer o seguinte, fez muito bem, porque não há verdade metafísica ou cósmica no mundo que valha uma vida, e é verdade, né? Então imagine morrer por causa disso, quer dizer, na verdade, na prática, eu pergunto, que diferença faz? Aliás, alguém aqui já sentiu a Terra se mexer? Não, ninguém sente, para a gente está tudo parado. Então, na nossa sensação imediata, é o Sol mesmo que gira em torno da Terra, porque só a gente, né, sabe que e acompanha. Isso faz sentido na nossa experiência, como fenômeno imediato, né? E isso é mais importante do que saber que a Terra gira em torno do Sol, porque isso é produto de nossa especulação científica, etc. Mas na prática, saber isso ou não altera o nosso amor pelo filho, pelo marido, pelo pai, né? O arroz com feijão, a comida, a água e etc. Hoje um senhor me abordou aqui antes da reunião e falou, olha, eu vi numa palestra que o Chico Xavier, que a moça falou que o Chico era a reencarnação do Allan Kardec, e tem gente que fala que não é, e eu disse para ele, olha, isso não é importante. Se for legal, nossa, que maravilha. Se não for legal também, que diferença isso faz? Quando a gente morrer, como que vai ser do outro lado? Sei lá como vai ser do outro lado, e também não tenho pressa para saber. Né? Por quê? Porque o desafio é agora. Se eu estiver bem, em paz, com a minha consciência tranquila, tendo feito todo o bem que me foi possível, eu acho que, né, se existir Deus e se Ele for justo, eu estarei garantido com a minha consciência. Então, não é uma preocupação que deve nos movimentar no dia a dia, na prática da vida. A prática da vida, o tempo presente é o único que importa, então é aqui, é o agora, né? É por isso que, na doutrina espírita, nós temos que fazer uma diferença das religiões tradicionais, né? Por quê? Porque nós não temos ritos, dogmas, a gente não tem obrigação nenhuma de vir ao centro, de confessar, de comungar, de dar dízimo, de guardar o sábado, de comer isso ou não comer aquilo, ou de fazer isso ou fazer... Não, é a doutrina da liberdade. Cada um de nós faz o que quer. Agora, nós somos convidados a fazer o bem. Mas não porque Deus quer que a gente faça o bem, Deus gosta e fica olhando lá em cima. Não, porque isso é meio ingênuo, é meio infantil. É porque fazer o bem torna a vida melhor, mais prazerosa, mais gostosa, mais sorridente, mais alegre. E ainda assim, isso é capaz de exterminar o mal e o sofrimento e a dor? Não. Fazendo o bem, todo mundo se ajuda. Ainda vem a dor, o sofrimento, os problemas da vida, que nem sempre, né, nós estamos preparados. Aliás, em geral, a gente nunca está. Né? Então, às vezes a gente só fez o bem, teve uma vida legal, tal, e surge lá o tumor, o câncer, a perda de um ente querido, a morte prematura, a traição de um amigo, a ingratidão em família, né? Quer dizer, agora, se veio e a gente tem uma fé robusta, uma crença madura, a gente sabe que nada acontece por acaso, que se veio é porque assim agora tem que ser, que pode ser que a gente não tenha recursos para entender por que isso está acontecendo com a gente, mas está tudo certo, vamos ter paciência, perseverar, né? Já que a gente está à beira do abismo, aperta o passo, aliás, à beira do desânimo, a gente não desanima não, vamos apertar o passo, vamos seguir para frente,
trabalhar, ocupar o nosso tempo com coisas boas, esquecer o mal, perdoar, passar por cima, entender que nós não vamos agradar todo mundo mesmo, que a gente pode ser o máximo, e ainda assim a gente vai passar pela vida com gente que simpatiza conosco, e com gente que não suporta a nossa cara, que vai olhar para a gente e falar, não te conheço, mas não vou com a sua cara, não quero conhecer, e não tente se aproximar de mim, e a gente fala, que Deus o abençoe, e é verdade, né? E procurar outros que sejam interessantes, que a gente curta, que seja gostoso viver do lado, né? Enfim, a vida é muito curta, muito curta. A grande tragédia existencial, do ponto de vista existencial, é morrer muito jovem, porque a gente desencarna, creio eu, com a impressão de que queria ficar mais e fazer mais coisas, né? Mas quando a vida nos possibilita ir ficando aqui, né? E envelhecendo, envelhecendo mesmo, envelhece, triglicérides, colesterol, glaucoma, catarata, osteoporose, fibromialgia, circulação, problemas de circulação, próstata, bexiga caída, operação de vesícula, as ruguinhas que vão, ruguinhas, rugonas, manchas, aquela coisa, mancha bonita que fica no braço, tudo aquelas pintas, aquela pelancona que fica aqui, é uma maravilha, porque isso significa que a gente se libertou da grande tragédia, qual? Morrer jovem. Quer dizer, olha que bom, a gente não morreu cedo, quer dizer, a vida está nos dando condições de ficar mais tempo aqui. E ficar mais tempo aqui significa o seguinte, olha, já que você está tendo tempo, toma tenência na vida, toma juízo, pensa no que você está fazendo da sua existência, como que você está sentindo as coisas, como que você está se relacionando, o que você está valorizando e que não é bem assim, o que você está desprezando e que devia estar, né, se apropriando daquela experiência, né? Quer dizer, a gente está envelhecendo e tem que se tornar sábio, e ficando mais sábio, mais experiente, né? Ouvindo mais, falando menos, observando mais, sendo mais tolerante, menos sistemático, é o contrário do que às vezes acontece, que é comum a gente envelhecer, ficar mais impertinente, mais sistemático, mais chato, mais intolerante. A gente deve pensar no contrário, vou envelhecendo, vou ficando mais tolerante, mais tranquilo, mais sereno, entendendo mais, sendo mais flexível, mais maleável, adaptável a diferentes situações, para que a vida se torne um tanto mais risonha, para que a gente sofra mais por problemas reais e menos por problemas inventados pela nossa incompetência existencial. Então, na doutrina espírita, como a gente não tem nenhuma regra no sentido de cumprir obrigações, dogmas, rituais, né, e etc., a gente é livre. Só que, ao mesmo tempo, é muito comum nós espíritas sentirmos mais culpa. Por quê? Porque se a gente vai em algum lugar que tudo que é errado é o tinhoso, certo caminho, coisa ruim, o diabo, fica fácil. Então eu não tenho culpa, a culpa é do diabo, né? É o encosto, né? Então não sou eu, é o encosto, é o espírito, até casas espíritas mal dirigidas e com pouco estudo, é o obsessor, a gente tirou o obsessor, resolve o problema. Está errado, não, né? Numa doutrina bem compreendida, na doutrina espírita verdadeiramente compreendida, você é responsável pela sua dor, e se você não entende essa dor a partir da análise da presente encarnação,
fique em paz, porque a dor que te visita é exatamente a oportunidade de você resgatar alguma coisa que ficou lá atrás, e que quando você desencarnar, se você tiver serenidade, merecimento, conhecimento, consciência, os mentores, os seus anjos guardiões, os espíritos familiares, os benfeitores espirituais vão te chamar e dizer assim: olha, você está vendo aqui, ó, aquele momento da sua vida difícil, escuro, pantanoso, que você se sentiu, aquilo lá, ó, foi resultado disso, disso e disso. Você, antes de reencarnar, solicitou essa experiência, porque você queria viver isso, para se colocar à prova, se você já era capaz de lidar com isso de uma maneira diferente. E aí, né, sabe lá Deus, se a gente vai falar, ok, venci, ou vamos tentar de novo? O vamos tentar de novo é aquela experiência que a gente faliu de novo, aí vem numa outra, e aos pouquinhos a gente vai evoluindo, progredindo, se libertando, né, das amarras, das ilusões do mundo, das tolas vaidades do mundo, etc., dando importância àquilo que realmente é fundamental, né, entendendo as coisas como devem ser. E essa evolução se dá também na dimensão da singularidade. Então, há espíritos que, né, tem aquela iniciativa, aquele tirocínio, aquela, né, aquele expediente de falar: não, eu compreendo tudo isso, quero crescer, quero amadurecer, quero me tornar espiritualmente adulto, e essa evolução se dá mais rápida. Outros são mais lentos, se perdem um pouco no caminho, são mais distraídos. Mas vem cá, cada um é de um jeito? Não, cada um escolhe ser aquilo que faz sentido ser naquele momento, naquela situação. Então, às vezes, um espírito que durante muitas encarnações esteve aí, marcando passo, perdidinho, né, se embaralhando, né, confundindo com um monte de coisas, de repente, ele pode ter uma iniciativa: não, cansei, vou agora, né? O outro vai durante, ou seja, não tem regra. E por quê? Porque nós só temos pela frente a eternidade. Então, nós temos o infinito, a eternidade, né? Uma encarnação, a outra, aos pouquinhos, nós vamos crescendo e evoluindo, e criando laços de afeto, de amor. Então, principalmente em família, filhos, enteados, pais, mães, madrastas, maridos, ex-maridos, sogros, até sogra. Vocês vão falando: mentira, é sogra. Tem laço de amor, de afeto, né? E a gente vai fazendo. Aí na outra encarnação, a sogra difícil, vem filha, aquela filhinha linda que a gente se apaixona, né? Na outra vem esposa, na outra o marido, vem filho, na outra esposa vem irmão, vem irmã. Ou seja, o importante é a gente construir laços de afeto, de bem-querer, ajudar, amar de forma desprendida, dar a mão um para o outro. Um cai, a gente dá a mão, aí a gente cai, o outro dá a mão. Se a gente tiver 5, né, braços para nos levantar, melhor. Se a gente puder, e assim, sem cobrar nada de ninguém, de forma assim, incondicional, sem acompliciar-se a coisas que ferem a nossa consciência. Então, nós estamos acompanhando aí essa renúncia do Papa Bento XVI. A gente precisa orar muito pelos nós, vibrar, emitir vibrações positivas para a Igreja Católica, para os nossos amigos católicos, para os sacerdotes, porque são milhões de pessoas católicas no mundo inteiro. A mensagem do Evangelho chega a milhões de pessoas do mundo inteiro nas igrejas, nos sermões dos padres, nas missas. Quanto mais comprometido com o Evangelho de Jesus verdadeiro esse novo Papa for, melhor para a humanidade, porque nós não somos melhores que ninguém, nós estamos todos na mesma barca, espíritas, católicos, etc. Então, se for um líder espiritual
carismático, bom, com uma mentalidade aberta, que privilegia o bem, o amor, né, a fraternidade, diálogo, olha que maravilha, né? Os mesmos espíritos que estão nos ajudando aqui estão lá nas igrejas evangélicas, nos templos judaicos, nas organizações de ateus, que contribuem para o bem da humanidade, né? Vamos imaginar um cientista ateu, né? Alexander Fleming, autor, descobridor da penicilina, né? Um homem desse ateu fez mais o bem para a humanidade do que milhões e milhões de religiosos que ficam rezando o dia inteiro, não faz porcaria para ninguém. Então não é isso, quer dizer, o que importa é essa objetividade, é fazer o bem, é tornar o mundo melhor, é ser mais leve, é tornar a vida mais leve, mais gostosa de ser vivida. Se a gente conseguir isso, esse desafio no dia a dia, nós estaremos explorando melhor essa experiência que é a experiência de liberdade. E é nesse sentido que nós vamos estudar aqui a lei de liberdade a partir desse domingo, dessa noite, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja.